Contrato assinado, Fluminense e Flamengo fecham um acordo e agora é oficial. Além disso, a gente vai falar um pouquinho da partida de domingo contra o Atlético Goianiense, partida importante para o Fluminense se reabilitar e o Atlético Goianiense pode ter um desfalque muito importante. Além disso, novas informações sobre aquele trâmite no STJD do São Paulo tentando anulação da partida contra o Fluminense e o Felipe Melo se pronunciou de maneira oficial sobre a situação do BO que foi aberto contra ele. A gente falou sobre isso aqui no canal ao longo dessa semana. Então, muita informação do Flusão nesse vídeo aqui para você, tricolor. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando da situação do Felipe Melo. A gente trouxe a informação aqui, vinda em primeira mão pela Band News FM, de que uma mulher teria feito um BO contra o Felipe Melo, acusando o capitão do Fluminense de ter gritado e tentando oprimir, vamos dizer assim, o filho adolescente dela de 15 anos, né? A alegação é de que o Felipe Melo, em um condomínio da Barra da Tijuca, teria perguntado ao jovem qual era o time dele, e aí quando ele respondeu que era botafoguense, o Felipe Melo teria começado a gritar e tentado intimidar o jovem, inclusive tendo dito, né, perguntado a ele se ele era algum otário, palavras ali do BO, né? Essa foi a situação. E agora o UOL traz pra gente o posicionamento do Felipe Melo. Felipe Melo falou ao UOL sobre o assunto. Eu abro aspas aqui pro capitão do Fluminense. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente. Nenhuma palavra imputada a mim é real. E acredito fortemente no trabalho da polícia e na aplicação correta e justa da lei. Essa é a declaração do Felipe Melo, e até que seja esclarecido isso, haja investigação, é a palavra dele contra a palavra da mãe do jovem que fez o BO. Eu achei a história um pouco mal contada, né? Por mais que o Felipe Melo tenha um jeito explosivo e muito aguerrido, vamos botar dessa maneira, né, de defender o Fluminense, não faz muito sentido na minha cabeça ele do nada virar para um moleque, perguntar o time dele e tentar oprimir ele, assim, não fez muito sentido essa história para mim, mas claro, né, cabe à justiça definir essas coisas. Agora a gente tem a versão do Felipe Melo sobre os fatos. Vale lembrar, né, que a Band News, quando trouxe a informação, disse que o Cauã Elias estava presente, teria sido listado como testemunha e ainda não havia informações se o zagueiro teria sido ou não intimado pela polícia a prestar depoimento. Mas agora o Felipe Melo se pronuncia de maneira oficial, ao UOL traz isso pra gente, e ele declara que é inocente no assunto. Vamos continuar falando um pouquinho de caso de justiça, né? Mas vamos sair agora da justiça comum e focar no STJD, porque a ESPN trouxe informação importante sobre o caso do São Paulo no jogo entre São Paulo e Fluminense. Só antes de a gente falar sobre isso, eu quero lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão. Para isso é muito simples, você vai correr no comentário fixado, clica no link, a partir disso vai abrir no seu WhatsApp automaticamente o canal da Central, você vai apertar o botão seguir e a partir daí você vai receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Então eu tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação que quem traz pra gente é a ESPN, falando sobre o julgamento do STJD ao pedido, né, do São Paulo para anular a partida contra o Fluminense. Terminou com vitória tricolor no Maracanã por 2-0. A ESPN traz pra gente que o STJD, que havia marcado esse julgamento para ontem, quinta-feira, às 10 da manhã, adiou a decisão que pode vir a anular o jogo. Mas uma das auditoras pediu para analisar melhor o caso. O relator Rodrigo, por sua vez, reconheceu que houve um erro de direito, mas que o lance não alterou o resultado. Outros dois auditores se posicionaram contra o recebimento da ação, então muito provavelmente essa partida não será anulada, mas essa auditora pediu, né, para ter um pouquinho mais de tempo para analisar o caso. Vale lembrar, né, que o CNM, que é o chefe da arbitragem lá da CBF, entende que a decisão do Paulo César Novelli, por mais que a maneira com que ela tenha sido conduzida tenha sido errada, ele entende que foi o correto, porque se anulasse o gol, ele acabaria dando uma vantagem para o infrator, né? Para o São Paulo, que foi o cara que, no lance, vocês lembram, o Calleri faz a falta no Thiago Santos, e aí o Thiago Silva, o juiz dá vantagem, o Thiago Silva para a bola com a mão para bater a falta, bate a falta,
E aí depois sai o gol do Cauã Elias. Se você voltasse o lance e anulasse por uma suposta mão do Thiago Silva, você daria uma vantagem para o infrator, né? O infrator, o Caleri, o São Paulo, ele acabaria sendo beneficiado, já que o gol seria anulado. Essa é a visão do Wilson Seneme, que é o chefe de arbitragem da CBF. Ainda vai ter a decisão oficial, mas a tendência é que o jogo, de fato, não seja anulado, não. Vamos falar um pouquinho agora de Fluminense e Atlético Goianiense, ou melhor, Atlético Goianiense e Fluminense, partida, claro, muito importante para o Flusão no Brasileirão, vai ser disputada no domingo às 4 da tarde, lá em Goiás. Fluminense precisando voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento, nada melhor do que pegar o lanterna da competição. O Atlético Goianiense vem numa fase muito ruim no torneio. Claro, tem toda aquela questão, né, do Fluminense ter historicamente uma dificuldade contra o Atlético Goianiense, mas, gente, isso não pode entrar em campo no domingo. O Fluminense é mais time, o Fluminense tem que sair da degola e, gente, o Atlético Goianiense é o lanterna da competição. Se o Fluminense tiver dificuldade para ganhar dele, vai ficar difícil a gente aspirar a qualquer coisa nesse campeonato. Fomos eliminados da Libertadores, agora o foco é total no Brasileirão e essa reação tem que começar já no domingo. E o GE traz pra gente que o Atlético Goianiense pode acabar utilizando o seu terceiro goleiro contra o Fluminense. Isso porque o Ronaldo é o goleiro titular lá. Só que ele não jogou no último jogo contra o Corinthians devido a um desconforto muscular. Caso isso persista e ele não tenha condições de atuar contra o Fluminense, naturalmente entra o reserva dele no gol, certo? Contra o Corinthians, o reserva dele jogou. Só que o reserva dele é o Pedro Rangel. A gente conhece muito bem, goleiro campeão da Libertadores com o Fluminense, está emprestado pelo Flu ao Atlético Goianiense. E por uma questão contratual, ele não pode jogar contra o Flu, né? Já que ele pertence ao Fluminense, ele não pode jogar contra o Flu. Então, se o Ronaldo não tiver condições de jogo, quem será o titular será o Emerson Júnior, que é o terceiro goleiro do Atlético Goianiense, um jogador que também chegou junto com o Pedro Rangel, emprestado pelo Internacional de Porto Alegre. Então, essa pode ser a situação. No entanto, já dá conta de que o Ronaldo deve sim ter condições de jogar, né? A situação que tirou ele do jogo contra o Corinthians foi um desconforto muscular, não chegou a ser uma lesão. Ele já se lesionou na temporada, mas agora não foi uma lesão. Então, a tendência é que ele tenha sim condições de jogar a partida de domingo. Mas caso isso não aconteça, o Atlético Goianiense iria com o terceiro goleiro contra o Fluminense. O que, gente, desculpa, né? Vai aumentar a obrigação do Fluminense de ganhar. Com todo respeito ao Emerson Júnior, é o terceiro goleiro do Lanterna. Então o Fluminense tem que ganhar esse jogo, né? Então aumenta um pouco ali a pressão, que já é bem grande para o Fluminense voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber, claro, de você, tricolor, que tá ligado aqui na Central. A eliminação na Libertadores te deixou um pouco abatido ou você tá confiante que domingo a gente ganha do Atlético Goianiense e começa uma arrancada aí para a saída de degola? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E agora é oficial, o contrato está assinado, parceria entre Fluminense e Flamengo vai para frente. A gente vai falar sobre isso, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, tá sempre aqui nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, né, nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário aqui embaixo, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Manuel Caetano de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Abraão de Duque de Caxias, para o Lindovaldo de Senhor do Bonfim, na Bahia, para o Zé de Teresópolis, para o da Mata de Petrópolis, para o Marcílio de Rio do Sul, em Santa Catarina, e para o Márcio Cardoso de Itaboraí. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você nos assiste. Tá combinado? Então vamos falar dessa informação, porque o GE traz pra gente a atualização completa da situação. O Fluminense fez o anúncio oficial também nas suas redes sociais. Flamengo e Fluminense assinaram na tarde de hoje o acordo de concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos, né? Vale lembrar essa parceria. Antes o Fluminense era interveniente ali no acordo porque a gente não possuía certidão negativa de débito. Agora o Fluminense entrou nessa concessão como sócio do Flamengo. Os dois são donos dessa empresa criada que é a Fla-Flu Serviços S.A. Em qualquer situação societária, né, existem porcentagens que cada um tem ali de direito sobre essa empresa. E o Flamengo vai ser o sócio majoritário dessa empresa com 65% das suas ações, enquanto o Fluminense terá 35%, sendo, portanto, o sócio minoritário. O Flamengo tem uma condição financeira melhor,
e vai botar mais dinheiro, né, fazer investimentos um pouco maiores que o Fluminense. Inclusive o GE falou sobre isso, né, que existem nesse acordo uma previsão de investimentos milionários na estrutura do estádio. A gente já chegou a trazer informações sobre isso, né? No contrato ali tem algumas coisas em infraestrutura, tanto reforma quanto melhoria no Maracanã, que os clubes tiveram que se comprometer a fazer. Então vai ter um investimento a ser feito para manter o Maracanã de pé pelos próximos 20 anos, pertencendo, portanto, à dupla Fla-Flu. A expectativa é que com isso, né, concessão assinada, acabe aquela situação desagradável que todo Fluminense e Vasco tinha, né, da briga pelo mando, pelo lado do campo, etc e tal. Bom, agora o Fluminense é o dono do Maracanã junto do Flamengo, então o Vasco, quando quiser jogar lá, né, não só contra o Fluminense, mas nas suas partidas, vai ter que pedir autorização, né? Agora a gente não vai ficar mais naquele papel de síndico. Agora a gente tem a concessão do estádio, vai administrar de maneira parecida como acontece com o Botafogo lá no Engenhão. Então, uma boa notícia, claro, para o Fluminense. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Te agrada essa informação ou você é da turma que acha que o Fluminense tem que largar o Maracanã e correr para construir um estádio próprio? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.